to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Fala galera! E aí? DJ Mandioca na área, arrebentando! Lembrando que assim que a gente voltar da quarentena, vamos fazer uma discoteca legal aí na escola. E dentro desse contexto, o que eu tenho que recomendar a vocês é o seguinte: não podemos esquecer de usar a máscara. Não podemos esquecer de usar a máscara. Está aqui a minha máscara personalizada. Quem é VIP é VIP. E só tenho a dizer o seguinte: assistam minha videoaula, tá? E dentro desse contexto, toda videoaula vai ter um personagem diferente. E vamos para o final da nossa agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai dar início à apostila 2, unidade 2, aspectos econômicos do continente europeu. Lembrando o seguinte, eu dividi essa unidade em duas partes. Uma parte a gente vai falar especificamente sobre economia, setor primário, secundário e terciário da União Europeia, tá? E na segunda parte a gente vai falar sobre a integração da economia através da União Europeia. Então eu falo sobre o setor primário, secundário e terciário da Europa, e na segunda parte eu vou trabalhar a União Europeia, tá? Mostrando a integração do bloco e assim por diante. Então vamos lá. O continente europeu possui uma economia altamente diversificada, utilizando muita tecnologia. Se você parar para pensar, essa utilização, porque a Europa foi a pioneira na questão da Revolução Industrial. Então o uso de tecnologia sempre foi muito importante para ela, e ela vai estar sempre, não vou dizer sempre na frente, mas ela vai estar sempre desenvolvendo bastante essa tecnologia. Uma coisa que chama bastante atenção, embora ela seja o berço da Revolução Industrial, hoje a maior parte da população economicamente ativa não se encontra no setor secundário, ela se encontra no setor terciário. Isso se deve por dois aspectos. Primeiro, a alta mecanização da sua produção, e segundo, a descentralização das indústrias, que a gente vai falar mais à frente, tá bom? E também esse setor tem uma variedade de tipos de serviços, tá? Setor primário, vamos lá. A agricultura é muito produtiva, tá? Eles utilizam muita tecnologia. Os principais produtos na região do Mediterrâneo são uvas, azeitonas, tabacos e frutas cítricas, tá? Já os cereais, trigo e cevada são cultivados na Rússia, na França, na Alemanha e na Ucrânia. E a beterraba, por que eu chamo a atenção para a beterraba? Porque na Europa o açúcar ele não vem da cana-de-açúcar, a maior parte do açúcar vem da beterraba. É feito na Rússia, Alemanha e Turquia e França, tá bom? Outra coisa também que a gente pode falar do setor primário é a pecuária. Ela é praticada de forma expressiva, mas ela é utilizada muito para o gado leiteiro. Ela não é muito utilizada para o gado de corte, tá? Tanto é que você vai ver que a parceria entre o Brasil e a Europa na questão da carne é muito grande, tá? A Alemanha e a França têm grande produção de leite e derivados de leite como queijo, manteiga, tá? E uma coisa que chama bastante atenção, embora o continente ele tenha grande produção agropecuária, essa produção não é autossuficiente, tá? Ou seja, eles não conseguem se sustentar, sobreviver com aquilo que eles têm. Então há necessidade da importação de produtos desse gênero. E o Brasil é um grande
exportador para a Europa desse tipo de produto. Não só o Brasil como outros países, mas o Brasil também tem grande importância aí. Outro setor também que se destaca no setor primário é a pesca, tá? E aí a gente vai até chamar a atenção que a gente vai observar algumas coisas. Exemplo, ela é praticada na região mais do litoral, a Espanha pratica bastante, a Noruega, se você parar para pensar, os melhores bacalhais que vêm da Noruega, são os bacalhais daqui, tá? A Rússia, a Islândia, a Dinamarca e Portugal, tá? Quais são esses principais tipos de pescado? Sardinha, atum, bacalhau, crustáceo e moluscos. Lembrando que muitos desses crustáceos e moluscos, eles vivem em fazendas marinhas. Até pouco tempo atrás, estava havendo uma discussão aqui em Cabo Frio que os espanhóis queriam implantar uma, uma produção de mexilhão na Praia do Peró. Isso chegou a ser licenciado, mas o Ministério Público Federal entrou com uma ação e suspendeu esse licenciamento. Geraria bastante emprego, mas talvez pudesse ocasionar determinados impactos ambientais, tá? Mas isso mostra a tecnologia deles. Eles trabalham com espinhões fincados no oceano, na praia, tá? E ali eles fazem determinados tipo gaiolas e o crustáceo fica ali. Ele fica ali até ele atingir a idade de você retirar. É, por que foi escolhida a Praia do Peró? Devido a praticamente nenhuma poluição que existe naquela praia, tá? Mas por enquanto isso não foi para frente. Mas era um grande empreendimento que viria para Cabo Frio, tá? Recursos primários, aí vamos lá, a questão dos recursos minerais. O que são explorados? O que ainda tem na Europa? Por quê? Se você parar, por que eu falei o que ainda tem? Se você parar para analisar, a Europa vem explorando esses recursos há muito tempo. Então, assim, a gente tem que ver o que ainda existe. Existem ainda bastantes tipos de recursos, como minério de ferro, Alemanha, Rússia, Eslováquia e Reino Unido, carvão mineral, na Polônia, Alemanha, Rússia e no Reino Unido. Aqui acabou ficando com R minúsculo, mas eu vou consertar. O gás natural, tá? Na Romênia, na Rússia, no Reino Unido e nos Países Baixos. E o petróleo na Rússia e nas águas do Mar do Norte, aquela parte mais acima. E o petróleo é muito importante na estratégia para o continente europeu. Setor secundário, tá? Já falei, o continente europeu foi o pioneiro na Revolução Industrial. Ele é bastante diversificado, você tem lá a indústria têxtil, siderúrgico, naval, químico, automobilístico, metalúrgico, eletrônico e de alta tecnologia. Vocês vão perceber que as principais indústrias vão se concentrar França, Bélgica, Países Baixos, que nós chamamos de Holanda também, Inglaterra, Alemanha, norte da Itália, Rússia e Ucrânia, tá? Mas uma coisa que chama bastante atenção é que essa produção diminuiu nos últimos tempos. Por aquilo que eu já falei, diminuiu por quê? Primeiro, a mão de obra na Europa não é muito barata. Então, algumas indústrias, as sedes continuam na Europa, mas algumas indústrias foram para países subdesenvolvidos, ou a maior parte países do Sudeste Asiático. Além da mão de obra ser mais barata, os impostos lá são mais baixos, existem incentivos fiscais, as leis ambientais são mais flexíveis, então o cara consegue produzir sem muito problema nessa parte desse continente, tá? Nessa parte fora da Europa. Aqui, nessa parte verdinha aqui que a gente circulou aqui, eu vou até tentar seguir com vermelho, é a região que concentra as maiores indústrias da Europa, tá bom? E aqui o setor terciário, que é o setor que mais contribui para a economia, tá? É o setor que mais emprega, é o setor que mais assim, que é mais diversificado. E na Europa é bastante interessante isso, tá? Houve uma transição do setor secundário para o setor terciário. E aí vocês vão ver que o que acontece? Quando há essa transição, quando esses países eles terceirizam a fábrica, eles saem, automaticamente gerou uma série de desemprego aqui. Mas eles conseguiram ver que há um novo segmento que surge e automaticamente surge com uma qualidade de vida melhor e com um desenvolvimento mais sustentável, porque a indústria ela traz muita poluição. Já no setor terciário, se você trabalhar determinados segmentos, a poluição é bem menor e dá para você conseguir fazer isso. O que eles trabalham bastante? Eles trabalham bastante a questão do turismo,
Eles trabalham bastante a questão do transporte e aí eles vêm desenvolvendo o transporte menos poluente, a questão da integração através dos metrô, a questão do carro elétrico, eles estão desenvolvendo a tecnologia para isso, tá? A questão de bancos, a questão de serviços de internet, a questão do turismo. E o turismo, se você parar para analisar, é o cargo-chefe do continente europeu, tá? É um dos continentes mais visitados do mundo. E aí você tem turismo para tudo quanto é tipo de gosto. Quando eu falo isso, por que eu estou mostrando isso? A nossa região é uma região turística. Ela poderia também adotar esse tipo de coisa. Lógico que ela vai ter a quantidade de atrativos que tem um continente, mas você pode trabalhar uma série de questões. E eu vou mostrar alguns pontos aqui que são trabalhados no continente europeu, que são bastante interessantes. O primeiro, não preciso nem Torre Eiffel, Paris. Minha filha, o sonho da minha filha de 8 anos é visitar lá. Então é um ponto turístico que atrai. Você pode desenvolver, não dessa proporção, mas você pode desenvolver alguns atrativos turísticos na nossa região. O segundo, aqui é o Vaticano, é um turismo religioso, tá? Mas todo mundo quer conhecer, é a sede principal da Igreja Católica, onde fica o Papa, é dentro da Itália, mas é um país, tá? É o menor país do mundo. E eu separei um terceiro, eu poderia colocar em números de... Poderia falar turismo, a questão de futebol, turismo, a questão de... Tem uma série de outros países que eu poderia falar. A Europa é muito rica na questão do turismo. Mas eu separei aqui o turismo feito em cemitérios ou igrejas que têm cemitérios. Como assim, professor? Que troço triste. Não, não. O que acontece? Por exemplo, a Basílica Franciscana de Santa Cruz em Florença, ela tem o túmulo nada mais, nada menos do que de Michelangelo, Leonardo da Vinci, Galileu Galilei, Dante Alighieri, tá? Que são pessoas conhecidas no movimento renascentista e da nobreza nobreza da Florença, da nobreza florentina. Por que eu quero mostrar isso? Um amigo meu viajou e ele falou que no pacote turístico estava incluso visita aos cemitérios ou a basílicas que continham cemitérios. Ele não entendeu. E chegando na Europa, ele realmente viu o quão rico é. E na verdade eles valorizam isso, eles trabalham isso de uma forma. Lógico, com a questão da pandemia agora, muitas coisas vão ser revistas, tá? Até por conta a gente não sabe a questão da contaminação e assim por diante. Mas eles sabem trabalhar a questão do turismo. Tá bom? Galerinha, espero que tenham gostado, tá? E na próxima aula a gente vai trabalhar com vocês a questão da integração da economia através da União Europeia. Tá bom? Um forte abraço, que Deus abençoe vocês.